A paz do Senhor, eu sou o pastor Isaac da Assembleia de Deus de Cruzeiro, em continuidade ao projeto de leitura da Bíblia em 60 dias. Vamos ler no livro de Provérbios, a partir do capítulo 11. Vamos à leitura de hoje. Provérbios, capítulo 11. Balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer. Vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará para a perversidade dos desleais os destruirá. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo um homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. O justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo. Pelas bênçãos dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. O que despreza o seu próximo é falta de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. A mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para que o que semeia justiça haverá galardão certo. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seus caminhos são o seu deleite. Ainda que o mal junte a mão não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Como joia de ouro em focinho de porca, assim a mulher formosa que se aparta da razão. O desejo do justo é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Alguns a que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que busca cedo o bem busca favor, mas ao que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas sábio é. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Provérbios, capítulo 12. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de perversas imaginações, ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos será removida.
A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Mas a que precede ou procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios engano. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa do justo permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que o estima em pouco e tem servos do que se honra a si mesmo e tem falta de pão. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falta de juízo. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas as raízes do justo produzem o seu fruto. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isto ele receberá. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido aos conselhos é sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre e afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficarão cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios o faz errar. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Provérbios, capítulo 13. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma do prevaricador comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios têm perturbação. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. O justo aborrece a palavra da mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. A justiça guarda o que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Há quem que se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. A luz dos justos alegra, mas a cadeia dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. O que despreza a palavra
perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. O mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação, sabe para quem? Para os loucos. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. O mal perseguirá aos pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que ama a seu tempo o castiga. O justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Provérbios capítulo 14. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba-a com as suas mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que desvia dos seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Não havendo boi, o cereiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem sensato e nele não divisarás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não se entremeterá na sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira das doidices, e o homem das más imaginações será aborrecido. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. O pobre é aborrecido até com o companheiro, mas o amigo dos ricos são muitos. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam o mal? Mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo o trabalho aproveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estultícia dos tolos é só estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos.
O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta do povo a perturbação do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o ânimo precipitado exalta a loucura. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Pela sua malícia será lançado fora os ímpios, mas o justo, até na sua morte, tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. A justiça exalta as nações, mas o pecado é opróbrio dos povos. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá a seu furor. Provérbios capítulo 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore da vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos dos ímpios há perturbação. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho dos ímpios é abominável ao Senhor, mas Ele ama o que segue a justiça. Correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Não ama o escarnecedor aquele que repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará da estutícia. Todos os dias do aflito são mau, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que um boi gordo com ele o ódio. O homem iracundo suscita contenda, mas o longânimo apaziguará a luta. O caminho dos preguiçosos é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. O filho sábio alegrará seu pai, mas o insensato despreza a sua mãe. A estutícia é a alegria para os que carecem de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. O Senhor arrancará a casa do soberbo, mas firmará a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas a palavra dos límpios são aprazíveis. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. A luz dos olhos alegra o coração, e a boa fama
engorda os ossos. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Concluímos mais um trecho da leitura da Bíblia em 60 dias. Não se esqueça de registrar sua participação clicando no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para juntos lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus, a paz do Senhor.